Com esta informação, eu levei ela para o meu pai. O meu pai fumou durante 50 anos da vida dele. O cigarro consumiu seu pulmão e o câncer nasceu no pulmão e depois se espalhou para o cérebro. Eu vi o meu pai morrendo na minha frente. E eu levei ele com a minha irmã para o hospital. Eu estava com ele, e eu vi ele na minha frente começar a se debater. Eu estava sentado na poltrona e ele começou a se debater. Ele estava consciente, mas ele estava movimentando forte os braços. Eu encostei nele e vi nos olhos dele medo. Ele estava com medo, porque os olhos é a janela da alma. Se você quiser ver a alma de alguém, você vê pelos olhos, você consegue ver. E eu vi medo da alma dele. Então, eu chamei a enfermeira e a enfermeira veio. Quando a enfermeira veio, ela tentou acalmar ele, não conseguiu. E ele estava se movimentando. E saiu correndo para chamar o médico. Eu fiquei só eu e meu pai. E algo dentro de mim disse: por que você não ora por ele? Eu botei a minha mão na cabeça dele, não abri a boca. Eu só pensei: Deus, toma a vida do meu pai nas tuas mãos. Quando eu terminei de pensar, ele voltou ao normal, na mesma hora. E ele estava ofegante. E eu disse: pai, interessante. Eu orei pelo senhor e o senhor ficou bom na hora. Quando o médico chegou, ele disse: foi o quê? E começou a examinar ele. Ele já estava normal. E eu disse: doutor, pode ter sido uma convulsão? Ele disse: não, porque em nenhum momento ele ficou inconsciente. Ele estava vendo tudo. No dia seguinte, quando eu voltei para o hospital, lá estava ele novamente. E eu então, mais uma vez, fiquei sozinho com ele. Botei a mão na cabeça dele e disse: Deus, toma meu pai nas tuas mãos. E ele voltou ao normal novamente. E eu disse: pai, de novo, que incrível, eu orei pelo Senhor. Era Deus me ajudando para eu informar o meu pai sobre o céu. A esposa do meu primo teve um sonho. Ela sonhou que o meu pai estava em alto mar, dentro de um barco, caía no mar e começava a se afundar. O meu primo mergulhava e conseguiu salvar ele e tirou ele para a superfície. Estava muito debilitado, quase morto, mas ele estava respirando. Ela disse para mim: estamos falando aqui. Ela falar com o dono do céu e disse: o que significa esse sonho? Disse ela para mim. Ela disse: o inimigo das nossas almas pediu permissão para levar a alma do seu pai, mas Deus disse não, porque tem gente que ora por ele. É por isso que eu gosto da igreja. A igreja, enquanto eu estava lá, estava orando por mim, pai. E isso fez com que Deus dissesse: não, você não pode levar a alma dele. Em seguida ela me escreveu no WhatsApp: Deus me disse que ele vai se converter 1 ano depois. E poucos dias depois ele vai morrer. Eu ouvi aquilo e disse: nem vou dizer se é de Deus ou se não é. Ela está me dando uma informação e eu vou guardar a informação. O meu pai começou a se recuperar. O meu pai respondeu bem aos tratamentos. Nós saímos dele muito bem e ele voltou à vida normal aqui. 1 ano depois, o câncer se agravou e eu vi matando ele pouco a pouco. Ele foi sendo esmiuçado pouco a pouco, e só ficou uma janelinha que cabia o céu. E ele estava lá, sem conseguir respirar, o oxigênio a gente trocava, e eu na cama: pai, o senhor precisa se batizar.
Quando eu nasci, foi no cartório e me registrou. O senhor não pode entrar no céu sem receber o nome do dono do céu. Ele olhou para mim e disse: eu sei. E eu disse: eu vou lhe fazer agora uma pergunta. E o senhor tem 3 opções. Primeira opção: o senhor pode achar que o que eu estou falando é besteira. Segunda opção: o senhor pode pensar e dizer assim: eu quero pensar e eu vou dar resposta depois. E a terceira é o senhor concordar. Eu disse: o senhor quer ser batizado? Ele ficou quieto. Eu entendi que ele queria pensar. Eu dei um tempo, saí, fui na minha casa, depois eu voltei. E eu disse: o senhor quer se batizar? Ele disse: é bom. Em seguida eu disse: eu posso preparar tudo? Ele disse: pode. E então eu comecei a movimentar a igreja. E eu falei com o pastor, e eu falei com os irmãos, e a gente montou uma piscina lá no quintal da minha irmã. Tudo isso porque eu acreditava que o céu é o lugar dele, é o meu lugar e é o seu lugar. Só que o céu não é meu, não é seu. Nós temos que obedecer o que a Bíblia diz. E o que é que o dono do céu diz? Quem crê e for batizado será salvo. Por que nós não batizamos crianças? Porque elas não podem crer. Então, se você acha que foi batizado quando era criança, eu sinto lhe dizer, não serviu. Porque você não acreditava, você não escolheu, alguém escolheu por você. Mas agora você está aqui ouvindo uma informação. Ou você acredita nela, ou acha que ela não é verdadeira. E naquele dia ele acreditou. E então nós levamos a igreja, e nós pegamos ele no braço, e nós mergulhamos ele em nome de Jesus. E semanas depois, o carro da morte foi lá.